E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um grande espírito que há 1800 anos, mais ou menos, sofreu uma agressão que reverbera até hoje. Um espírito de Eshkol que enfrentou as trevas materiais e espirituais para que a luz no mundo se fizesse presente. Ele é comemorado, honrado, no dia 19 de março. Estou falando de José, ou melhor, São José, pai biológico de Jesus, esposo de Maria. José ele foi vitimado, né, na tradição, nos seus feitos. Ele é rebaixado, diminuído a partir do concílio de Nicéia, lá nos anos 320 e poucos, por ocasião da ascensão do imperador Constantino, que vence a Guerra Civil. Essa reunião, esse concílio que se deu na cidade de Nicéia, hoje Turquia, se deu após da vitória de Constantino na Guerra Civil, aonde vários mártires ou santos foram surgindo, né? Santo Expedito, Santo Sebastião, São Jorge, Santa Bárbara e tantos outros. Nesse concílio, que foi presidido, né, teve a participação de São Silvestre, de vários outros, contou com a presença de várias e conflitantes igrejas que tinham muitas vezes pensamentos divergentes sobre o Evangelho. Precisava se dar uma uniformidade. Constantino assume isso ao colocar a doutrina cristã como a religião do Estado romano. À época, a sede do Estado romano era lá na região de Constantinopla, né? Se torna depois, né, o que ele constrói a cidade de Constantinopla. E como se tinha uma ideia dos heróis, dos tocados pelos deuses, né, o paganismo, as religiões que não professavam os ensinamentos da fé cristã, elas ainda tinham muita força, sabe? Muita influência, inclusive nos clérigos da igreja primitiva. Então, tinha-se a ideia de que para ratificar Jesus e Deus, precisava dar a Jesus, um nascimento miraculoso. E a primeira vítima disso foi José, onde ele é envelhecido drasticamente até se tornar uma figura impotente, porém sábia, humilde e submissa às vontades de Deus, claro. E Maria, ela pega aquele aspecto de virgindade física, que contraria o bom senso, contraria a biologia, contraria a doutrina espírita. Ora, ao envelhecer José, fica incontestável a uma mulher casada, a uma mulher com uma relação dentro da tradição judaica, que aquela concepção deveria ser unicamente divina. Infelizmente, ainda hoje, na seara espírita, muitos confrades acreditam que Jesus não tinha o material genético de José. Não tinha. E isso contraria as leis divinas ou naturais que estão lá no Livro dos Espíritos. Ora, um católico ele pode acreditar que Jesus não era filho de José, um protestante não era filho de José, né? Mas há um espírita que tem por base a razão, a ciência, a verificação de fatos. É isso. E é dito, né, também que Jesus, diversas vezes, umas 80 vezes, Jesus fala na Bíblia que não é Deus, sabe? E ainda tinha irmãos. Sobre a família de Jesus, Maria e o próprio José, que é comemorada no dia 19 de março, eu tenho vários conteúdos. E é sempre bom a gente revisitar com novas informações e valorizar aquilo que a gente já tem por aí, tá? Então, meus amigos, a gente não pode cair nessa situação. Já caímos em várias esparrelas, mas José ele é digno de muito respeito. Ele é o grande patrono dos trabalhadores os mais humildes, os trabalhadores braçais, os artesãos. Né? A gente tem até em nossa ideia que ele era carpinteiro numa região desértica, e não um artesão de pedra, madeira sim,
mas ele era um artesão com habilidades mais amplas do que a simples lida com madeira, sabe? Então o objetivo nosso hoje, além de honrar São José ou José, é falar um pouquinho mais dessa história do Concílio de Nicéia, é um fato histórico, tá? Valorizar as alterações na característica física de José, numa tentativa muito furada, na minha opinião, de melhorar ou divinizar o nascimento de Jesus, como se ele precisasse disso. Jesus veio para fazer valer a lei. Ele não burla a lei, sabe? Ele não fingia que mamava. Como algumas pessoas que leram Rustang afirmam, Jesus não teve nenhum nascimento miraculoso. E sobre a virgindade de Maria, a palavra Aha, né, era uma palavra que significava moça pura, moça em idade de casar. É inconcebível para um espírita de fato e de direito, comprometido com o bom senso, com a verdade, que Maria permanecesse virgem biologicamente. A virgindade dela, remetida à pureza, era a sua moral. Tá bom? É isso aí.